Nossos cumprimentos a todos. Ainda sobre o tema mortes prematuras, iremos abordar sobre as vítimas de violência. E a pergunta feita ao Divaldo Franco foi: no Brasil, uma pesquisa da Unicef revela que das crianças e jovens entre 10 e 19 anos que morrem, 60% acabam tendo mortes trágicas por acidentes, atropelamentos, homicídios. Como entender esse contexto nacional? E Divaldo responde: penso que, apesar da estatística alarmante sobre o Brasil, o problema é universal. Digamos que é terrestre. Allan Kardec estudou a problemática nas leis morais de O Livro dos Espíritos, que são fascinantes. Trata-se do terceiro livro da obra, que são fundamentadas na lei de amor. Essa lei de amor foi desdobrada por Kardec em 10 outras leis, dentre as quais a da destruição, explicando a ocorrência das calamidades sísmicas que assolam o planeta com frequência, assim como dos crimes hediondos, das guerras, de toda sorte de selvageria. Morrer é um fenômeno natural, biológico, e essas mortes coletivas angustiantes, assim como as individuais, convidam a sociedade a reflexões em torno do significado existencial. No caso dessas mortes juvenis, conforme os dados estatísticos do IML, constatamos que as vítimas também se encontram incursas no grupo de espíritos que estão tendo a sua chance, em razão do período de transição entre o mundo de expiações e provas e o de regeneração. Muitos espíritos que ainda se encontram no estágio do primitivismo evolutivo vêm reencarnar-se a fim de desfrutarem da chance de avançar com o progresso ou serem afastados do planeta para experiências em outras orbes, momentaneamente inferiores. Todos, portanto, temos o dever de cooperar em favor da Terra renovada, utilizando-nos dos valores do bem de toda espécie e amparando esses seres rebeldes e indolentes, aos quais as soberanas leis aplicam os corretivos compatíveis com as suas necessidades de evolução. Vemos perante a resposta de Divaldo que, na visão espírita, a violência é compreendida como um reflexo do estágio evolutivo da humanidade, mas nunca como algo desejado por Deus. A doutrina aborda o tema sobre uma ótica de lei de causa e efeito e também da lei do progresso, focando no acolhimento da vítima e na compreensão das raízes do mal. Em muitos casos, situações dolorosas podem ser expiações, ou seja, reajustes de erros de vidas passadas, ou provas, que seriam testes para fortalecer a alma. No entanto, isso não justifica a violência, nem retira a responsabilidade de quem a pratica. Quem comete um ato de violência exerce seu livre-arbítrio de forma equivocada, contrariando uma dívida perante a lei divina.
O agressor é um espírito em profundo desequilíbrio, que precisará no futuro reparar o dano causado. As vítimas de violência nunca estão desamparadas. Há uma rede de proteção espiritual, de mentores e amigos espirituais que atuam no amparo emocional, auxiliando na cicatrização das feridas da alma, tanto na terra quanto no plano espiritual. Esse amparo é um processo detalhado, pautado pela lei de amor e pela necessidade de restauração da integridade do espírito. De acordo com as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, esse atendimento não é apenas emocional, mas também técnico e fluídico. Nesse acolhimento, assim que ocorre o desencarne, equipes de socorro espiritual dirigem-se ao local para auxiliar no desligamento do corpo físico e proteger o espírito de vibrações pesadas. Espíritos que sofrem traumas violentos são levados para áreas especializadas. Muitas vezes, para evitar que a memória do evento traumático cause um sofrimento insuportável, o espírito é induzido a um estado de sono profundo. Durante esse período, as equipes espirituais trabalham na sua psique, para que ao despertar ele esteja mais fortalecido. Vamos recordar um caso acontecido em 2007 com um menino chamado João Hélio. Para recordarmos, vamos lembrar que foi um episódio muito triste e impactante, gerando intensos debates sobre segurança e justiça. O fato ocorreu quando João Hélio estava no banco traseiro do carro abordado pelos assaltantes, que era dirigido por sua mãe. Depois de rendê-la e obrigarem-na a sair, os bandidos assumiram a direção e arrancaram com o carro sem que a mãe tivesse tempo de tirar o menino. Ele foi arrastado por várias ruas, preso ao cinto de segurança pelo lado de fora do veículo. Os bandidos partiram em alta velocidade, com o menino preso pela barriga ao cinto de segurança. Baseado nesse fato, foi perguntado ao Divaldo o seguinte: quando ocorreu o acidente com o menino João Hélio, chamou a atenção uma entrevista concedida pela mãe dos dois rapazes que estavam no carro que arrastou o menino. E essa mãe disse: eu não criei monstros. Muitas pessoas se esquecem da dor dos pais daqueles que cometem os crimes. O que você poderia dizer a respeito? E Divaldo diz: estes sim são as grandes vítimas, porquanto aquele que desencarna nessas condições recebeu do alto misericórdia e compaixão, sendo amparado com infinita ternura em sua condição de vítima. Em toda condição de vítima, quando não existem motivos atuais, vamos encontrá-los em existências pregressas. E essa condição dá ao indivíduo oportunidade de sublimar-se. Quanto àqueles que ficam destroçados, que são os pais, estes estão experimentando rudes provações, que irão contribuir para o seu aprimoramento moral e espiritual.
É necessário que pensemos principalmente tanto nos pais da vítima como nos dos algozes. Ninguém, exceto psicopatas, cria um filho para vê-lo na condição de um monstro, de destruidor de vidas. Essa mãe, cujo filho foi um dos responsáveis por esse crime hediondo, que comoveu a todos quantos tomaram conhecimento, sofre ao ser apontada como sendo a genitora do infame. Provavelmente ela daria tudo para que ele fosse um cidadão de bem. Esses indivíduos que apresentam psicopatologias graves e têm tendências para os crimes hediondos revelam-se através de pequenos comportamentos na infância. Quando matam pássaros, quando maltratam animais, quando perturbam cães e gatos, quando chutam objetos, assim criando condições para os crimes hediondos. Quando notamos estas manifestações inabituais nas crianças, deveremos trabalhar a sua educação. Os hábitos adquiridos tornam-se diretrizes de vida, e eles são frutos da educação boa ou má que seja ministrada. Então, os pais, desde cedo, devem vigiar as tendências dos filhos, perturbadoras e negativas, com amor, não se tornando coniventes, quer por comodidade, quer por ignorância, ou para não criar problemas no relacionamento com os descendentes. Desse modo, são necessários amor e disciplina. Quando alguém assume o papel de pai ou mãe, aceita um compromisso sagrado de guiar um espírito em evolução. Lidar com a descoberta de que um filho se envolveu em um crime é uma das provas mais dolorosas e complexas. Esse cenário exige um equilíbrio delicado entre o amor incondicional e a responsabilidade moral. Muitos pais mergulham em um processo de autoacusação, questionando onde erraram na educação. E o Espiritismo esclarece que, embora os pais tenham a missão de orientar, cada espírito possui o seu livre-arbítrio, traz consigo tendências de vidas passadas que nem sempre a educação atual consegue anular imediatamente. Muitas vezes essa situação é uma prova coletiva, entre aspas. O sofrimento dos pais, quando vivido com resignação e busca por Deus, serve para purificar laços antigos e desenvolver virtudes como a paciência e a caridade extrema. Não deixemos de recordar o Evangelho no lar. Essa prática é sugerida como um curativo para o ambiente. Ler e refletir sobre ensinamentos morais em conjunto, ou mesmo sozinho, cria uma barreira de proteção contra influências negativas e traz serenidade ao lar. E por hoje nós vamos encerrando, desejando a todos uma semana abençoada. Muita paz. Obrigada.